depois disso, minha mãe entrou numa depressão realmente, tentou se matar 2 vezes. Deu um surto na Vila Rubi e ela foi parar em outro lugar. Eu, com 15 anos de idade, minha mãe me ligava e falava que não sabia onde estava, chorando, pedindo ajuda pra buscar ela, como se fosse uma criança perdida. E eu com minhas irmãs, não passando preocupação pra elas, porque eu era Porto Seguro. E lá em Cariacica a gente não tinha familiar nenhum. Segurando toda a barra. Não tinha contato com a família, a gente ficava assim, era a gente pela gente mesmo. E eu passei por isso com ela e ela sumiu. Delegacia, o pessoal só veio atrás depois de 24 horas. Sim. E depois, quando foi na madrugada, depois desse dia, ela apareceu. Sofreu tentativa de estupro antes de conseguir chegar em casa. Aí nisso viram ela e carregaram lá pra casa. E tudo eu aguentando, eu dei boi nela, super assustada, chorando. Passado isso, a gente começou a passar muita dificuldade porque ela não conseguia trabalhar. Tinha vezes que ela deixava de trabalhar pra beber por conta da situação que ela tava. Ela tava buscando refúgio, ela tava perdida, assim. E aí eu comecei a vender Avon pra ajudar. E na escola as minhas amigas juntavam e faziam cesta básica pra ajudar a gente, né? Nossa, minhas amigas da escola dessa época lá, em Viana, que eu estudava, assim, tudo. Tanto que eu tenho amizade com elas até hoje. Incrível, né, velho? E aí, foi ficando muita coisa pra mim. Que eu fui pegando a responsabilidade de mãe dos meus irmãos e mãe da minha mãe. Mas assim, ela continuava sendo uma boa mãe, né? Aí, eu comecei a namorar, eu já namorava, só que eu terminei com um rapazinho, porque eu tava na parte de me descobrindo. Eu já sabia que entrando no assunto aqui, eu já sabia que eu gostava de mulher também, mas eu estava me entendendo. Mais pra frente. E aí eu terminei com esse namoradinho, comecei a namorar um rapaz de Linhares. Eu morava em Cariacica, eu namorei esse rapaz de Linhares. Eu pensei, vou o quê? Casar. Com um rapaz. Por quê? Porque eu já cuido dos meus irmãos. Já tenho essa responsabilidade. Então é melhor eu ter minha vida e minha família e minha mãe vai cuidar dos meus irmãos. Você quis se livrar arrumando um problema. Bendito pensamento de adolescente de 16 anos. Na verdade, um refúgio também, né, velho? Só que de outras formas. Foi. E nisso, o que eu pensei? Assistindo muito novela. Assim, não posso só... mãe, vou sair de casa. Ela não vai deixar, tem que ter um motivo. Aí eu peguei, engravidei escondido. Quê? Sem o namorado saber. Você o quê? Deixa eu engravidar. Engravidei, tipo. Aí eu fiquei 2 meses escondendo, ia pra escola, jogava bola, meninona, né? E nisso até que eu contei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, ó, eu tô grávida, eu quero casar e tudo mais. E a mãe, não, você não vai. Você vai ficar aqui, a gente vai criar aqui. E é isso. Aí eu, não, mãe, eu tenho que casar, que não dá, como a gente vai criar um filho aqui, se já passa dificuldade com tanto, eu não quero trazer mais uma boca e tal. Gente, eu tô contando toda a minha história pra todo mundo entender quando eu chegar lá na parte de como eu comecei com o Instagram. Tem a pergunta aqui, pode ficar tranquila. Não, mas agora você tá me deixando mais curioso ainda sobre essa história, porque você engravidou. Com 16 anos. E aí fui morar com esse bendito rapaz. Antes de morar com ele, eu fui contar que eu estava grávida. Aí, também ele não é besta, né? Fazia as coisas e achava que um menino de 16 anos ia lembrar de tomar anticoncepcional certo. Eu vou ejacular dentro, mas não vai dar nada. Mas Aí, quando eu contei pra ele, ele já era muito ciumento. Só que sabe quando você tem aquele pensamento de... isso é só um ciúme, ele tá cuidando de mim. Mas, tipo assim, por que aquele cara tá olhando pra você? Que não sei o quê. Mas, assim, eu achava que era só um ciúme de boa. E aí, quando eu fui contar pra ele que eu estava grávida, no dia antes de contar, brigamos super feio, assim, uma briga horrível. Aí, nisso, eu já pensei, caraca, que merda que eu fiz. Se enrolou tudo. E aí, eu fui pro banheiro chorar. Nesse dia, ele quebrou a porta do banheiro, que ele tinha comprado uma padaria. Aí ele quebrou a porta do banheiro, e nisso que ele quebrou a porta do banheiro, ele falou assim, por que você tá assim? Você tá louca? Aí eu falei assim, não, eu tô grávida. Aí foi choro, ele com um olho desse tamanho, porque ele tinha 24, eu tinha 16. E tá feito, né? E aí vão casar. Fui morar com ele, a mãe e os 2 irmãos. Ele, a mãe e os 2 irmãos. Jesus. Mas os irmãos, pelo menos, eram legais. A sogra que era o problema. Sempre. E aí eu fiquei com esse rapaz 1 ano. Eu namorei 1 ano e fiquei mais 1 ano, acho, com ele morando junto, se eu não estiver enganado. Foi nessa base de 1 ano mesmo. Só que foi aquele relacionamento super conturbado. Minha gravidez foi conturbada. Tanto que quando eu fiz 3 meses, eu tive uma grave hemorragia. E aí eu perdi o bebê. Aí depois de 2 meses, porque quando você faz a curetagem, assim, quando você perde um bebê, tem um processo de curetagem. Curetagem ou coretagem, eu esqueci como que fala, mas é mais ou menos isso. E aí faz uma limpa no útero todo.
E quando faz essa limpa, fica muito fácil de engravidar. De novo. Então tem que tomar cuidado. Entendi. E nisso, eu, como sempre, não tomava remédio direito. Hoje em dia, graças a Deus que sou casada com uma mulher, porque até hoje, se eu tomaria remédio direito, eu detesto tomar remédio. Engravidei de novo, depois de 2 meses. Sim. E aí, nessa segunda gravidez, eu fui até o 5º mês. Faltava uma semana pro 5º mês de gestação. Trabalhava na padaria com ele, acordava às 5 horas da manhã, fazia tudo na padaria, cuidava do administrativo. Isso com 16 para 17, 17. Acho que você ficou 1 ano. Cuidava das finanças da padaria, do administrativo, atendia no balcão, ajudava ele a fazer pão, tudo. Mas às vezes assim, eu era ruim, eu era piranha, eu era isso, eu era aquilo. E aí, quando eu ia fazer 5 meses, eu comecei a sentir dor muito forte. E foi aumentando, isso foi no domingo de manhã, foi aumentando. Eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tô sentindo isso e isso. Aí ela, minha filha, vai no hospital ver o que é, né? Aí a mulher, quando ela tá perdendo um bebê, tem um tal de tampão que eles falam que você solta tipo uma borrinha de café. Como se fosse o início de menstruação ou o fim dela. É como se fosse um sanguezinho, cor de borra de café. Quando isso acontece é porque tá entrando no processo de perda de bebê ou tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Isso era 5:30 da manhã. Aí eu falei com ele, eu tenho que ir no hospital. Aí ele, eu não vou, não dá. A padaria abriu agora, tem que esperar. Espera mais um pouco. Aí e eu atendendo no balcão. Quando deu, deixa eu ver, foi o quê? Umas 6, eu falei assim, tá muito forte. A dor tá aumentando. Aí ele deita ali, atrás da padaria, no chão, em cima de um saco de trigo. Que aí passa, depois a gente vai no hospital. Aí tá, deitei. Isso que eu deitei, eu dormi, porque, né? Aí quando eu acordei, eu tava com muita dor. E aí eu chamei ele teve que me levar no colo, a gente morava em cima da padaria, ele me levou no colo até a cama e ficou assim, aguenta mais um pouquinho que depois eu te levo. Gente. Ele era um filho da égua. Caralho, não valia nada. Aí, enfim, eu não ligo, se ele ver também, dane-se. E aí, foi aumentando a dor. Aí deu 7 horas da manhã, eu falei assim, gritei, ele falou assim, não tem como. Beber uma aguinha aqui. Caralho, irmão, não. Tanto dia pra ficar aprenda com rouca. seus erros, na moral. Porra. Se eu te falar que não aprendeu, ele vai aprender em outra encarnação, Vai pagando. tomar muito na vida, tá? Aí o que acontece? O vizinho da frente, um senhor, me levou no hospital, porque ele não pôde fechar a padaria pra me levar. Me colocou na HGL. Na HGL me colocaram na cadeira de rodas. Fiquei lá esperando o médico me examinar. O médico veio me examinar. Aperta minha barriga, pede exame de sangue e urina. Lembrando que quando a pessoa tá grávida, ela tem que ir pro Rio Doce. Tá, gente? Se você estiver grávida, você não souber, não vai pro HGL. Vai direto pro Rio Doce, que a prefeitura, no caso, quem mora em Linhares, né? Enfim, que eles são pagos pra isso. E aí eu não sabia disso, eu não entendia de nada de médico. Me levaram, me deixaram lá. Não o sangue colher, agora a urina não tem como, porque quando a mulher tá em trabalho de parto, dá vontade de fazer xixi, o xixi não vem. Eu sei disso porque, né? Assisti minha mãe quase ganhando bebê 2 vezes. Minha segunda irmã e depois o meu irmão, o Charles. E aí, quando eu fiquei sentindo dor, teve uma hora que eu senti uma dor muito forte. E aí eu deitei, minha barriga se desfez. Porque ficavam uns bolinhos duros, assim, é tipo o bebê se contorcendo. E aí parou. Aí, logo quando o bebê parou, a ambulância chegou. Me levaram pro Rio Doce. Quando a médica foi fazer o toque no Rio Doce, a bolsa estourou. Aí ela chegou aí pra mim e falou bem assim, antes não tinha conseguido escutar o coração do bebê. Era um menino, né? Aí a médica chegou assim e falou assim, Diana, infelizmente você sofreu um aborto. Aí eu, não me diga. Porque assim, porque como eu já tinha passado uma vez, eu já sabia. E é muito descaso, sabe? Que a mulher grávida sofre em hospitais, é muito complicado. Claro que tem exceções, mas a maioria dos casos tem descaso. E aí,